Shalom, meus amados irmãos do Projeto Evangelizar Nossa Missão. Deus abençoe a todos. Estamos aqui em mais um dia, mais um áudio, um vídeo para refletir o Evangelho do Senhor, o Evangelho do dia. Nós estamos no domingo da 26ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejam bem-vindos, vocês todos que estão acompanhando, seja das redes sociais, do Facebook, da página, do Instagram, dos grupos, das rádios parceiras, seja bem-vindo. Vamos então agora ler o Evangelho do dia e meditá-lo, como todos os dias se faz nesse projeto Evangelizar Nossa Missão. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, queremos colocar na Tua presença, Senhor, nossas almas, nossa vida, nosso coração, Senhor. Nos derramar por inteiro, Senhor. E pedimos a força, a luz, a força do alto, a força do Teu Espírito Santo, Senhor, que se derrame sobre nossas fraquezas, que se derrame sobre nós, Senhor, a nos banhar, a nos fortificar, Senhor, a nos curar de nossas feridas. Venha nos restaurar, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho possa cumprir a sua missão em nossa vida, gerar a transformação que nós precisamos, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A leitura, meus irmãos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Na habitação dos mortos, entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque estou atormentado neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é confortado, e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem, nem atravessar daí até nós. Ele insistiu: Eu lhe peço então, pai, que o mande à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ele disse então: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão. Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meus amados irmãos, uma parábola riquíssima nós temos agora diante de nós. Jesus revela várias verdades através de uma história. Em primeiro lugar, meus irmãos, toda parábola é riquíssima em símbolos. E nos debrucemos sobre o que Jesus quer nos falar. Jesus contou essa parábola aos fariseus. Quer dizer, alguém que se dizia viver a palavra, mas vivia numa certa hipocrisia. Olhemos para dentro do nosso coração. Não pensemos que essa palavra serve para fulano, ciclano ou beltrano. Todos nós temos um pouco de farisaísmo em nós, de hipocrisia em nós. Então deixemos que a palavra penetre em nosso coração e nos mostre as verdades que Deus quer nos revelar. Jesus fez essa palavra para salvar os fariseus, curá-los e restaurá-los. E Jesus conseguiu muitos, né? Nicodemos, né? O Zé de Arimateia, conseguiu salvar muitos, né? A gente não pode olhar só para os fariseus que foram infiéis, né? Olhar só para o lado ruim, né? A gente às vezes é assim. Mas quantos se converteram, né? Quantos judeus se converteram, né? Então, meus irmãos, veja, o que mostra para nós nessa parábola uma verdade que eu me debrucei durante muito tempo em minha vida. Por alguns tempos atrás, eu como que me revoltei com Deus, né, na minha ignorância, diante do mal do mundo, né? Por que Deus não agia? Por que Deus não intervinha, né? Porque há tantas injustiças, porque tantas pessoas do bem sofrem, são perseguidas, né? Agora nós vemos aí na Nicarágua os cristãos sendo expulsos, perseguidos, condenados à morte e tantos outros lugares. Quantas injustiças na história, quantas pessoas morreram. Eu sabia que Deus... Mas eu precisava me debruçar, né, e entender. E ao estudar sobre a origem do mal, dos anjos, né, um livrinho maravilhoso, e eu entendi. E depois os santos, né, nos ensinam isso. Deus, ele é perfeitamente justo e ele não pode manter a injustiça, né? Então Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se não for aqui na terra, será na outra vida. Mas Deus fará acontecer a justiça. É isto que é a esperança para nós. Tudo Deus vai contrabalancear. Todo o mal do mundo será punido. E todo o bem neste mundo será recompensado. Se não for neste mundo, será na outra vida. E aqui nós vemos a história de Lázaro. Um homem coberto de feridas, que ficava deitado junto à porta do rico e queria matar a fome com que caía da mesa do rico. Mas ele não conseguia. E fala, em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, que rico ingrato! O rico aqui ele é condenado não porque ele é rico, mas porque ele não deu socorro a alguém que ele poderia socorrer, que estava à beira da sua porta. Nós estamos aqui nesta vida, meus irmãos, para ajudarmos uns aos outros. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar ao outro. Nós podemos ajudar uns aos outros. E ninguém é tão rico que não possa ser ajudado, seja material ou espiritualmente. Nós estamos nesta vida para nos ajudarmos mutuamente. E ai daquele que fecha o coração ao próximo. Deus recompensará todos aqueles, né? Deus contrabalanceará todas as injustiças neste mundo. Nossa Senhora uma vez falou, Nossa Senhora, uma aparição às crianças. Eu não posso prometer-lhes a felicidade na terra, mas prometo-lhes no céu. Porque, meus irmãos, esta terra é uma passagem, mas aqui é um tempo passageiro. Mas no tempo que é eterno, Deus cumpre toda a tua justiça, toda a sua santa justiça, que a justiça divina ela é perfeitamente misericordiosa. E a misericórdia divina é perfeitamente justa. Deus não pode ser injusto. É impossível, isso é um dom da sua misericórdia, ser justo. Se Deus for injusto, ele não é misericórdia.
Então, meus irmãos, a certeza de nós de que há uma outra vida e que Deus recompensará todos aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos, aqueles que são violentados, aqueles que são sofredores nesta vida. Ofereçamos as nossas dores, as nossas doenças, né? A perseguição, a cruz, a pesada cruz, o sofrimento, a morte não é o fim da vida. Não olhemos para a morte como fim, mas ali é o início da eternidade, o início da imortalidade. A vida não termina aqui. Há uma vida muito mais justa do outro lado. Que nos preparemos para ela, que não sejamos como virgens e prudentes, que vigiemos e oremos para sermos achados dignos quando chegar a nossa hora, meus irmãos. Porque o inferno existe, está aqui. O inferno existe. E ai de quem cai lá. Ai de quem cai lá. Vigiemos e oremos para que nós estejamos junto ao Senhor, junto a Jesus, que nós possamos celebrar juntos, meus irmãos, que eu possa um dia encontrar vocês e a gente se encontrar no céu e se amar e amar a Deus eternamente. É isso que eu desejo, você deseja a todos nós. Oremos e vigiemos para que o mundo seja um lugar melhor, nosso país, esse momento difícil. Rezemos para que os homens de Deus ganhem as eleições e governem esse país com a força do Evangelho, com a força, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Votem, meus irmãos, nos homens de Deus e mulheres de Deus, para que este país seja governado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.